É isso aí, pessoal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui, mais uma discussão da nossa plataforma. E hoje eu vou trazer, né, a continuidade aí da termografia. Então, o nosso tema hoje aqui é desmistificando a termografia. Eu vou explicar aqui alguns conceitos para vocês entenderem por que é importante, né, saber ajustar uma câmera termográfica, da onde que veio tudo isso, quais são os mecanismos de transmissão de calor que nós conhecemos, né? Lembrando que a termografia, ele é um exame de superfície, ele não é um exame de profundidade. Então, todos os nervos, né, indo e vindo por todos os lugares do nosso corpo, toda essa conectividade, vamos dizer assim, essa inter-relação, ela não possui uma separação. Lembram-se disso quando vocês estiverem fazendo aí a análise termográfica de vocês, beleza? Então, como de praxe aqui, como de costume, eu vou passar alguns slides para vocês. E o primeiro slide que nós separamos aqui foi o seguinte, né? Exemplo de vários mecanismos de transmissão de calor, tá? Então, por exemplo, quando nós temos aqui, ó, condução, tá? Condução é uma transferência direta de energia térmica de um átomo, né, de átomo para átomo, né, de uma molécula para uma molécula, causada aí pelas colisões entre elas. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de uma xícara. Então, se vocês observarem, né, aqui está literalmente aqui o corpo da xícara, né, o café, ele está aqui dentro, né, dessa xícara, e observe a temperatura que nós mensuramos aqui, ó, uma temperatura de 52 graus. E porque, claro, e óbvio que não queimamos a nossa mão, né, por conta dessa alça aqui. Então, essa alça, ela interrompe essa condução de calor, porque aqui existe uma solda, né, no material de cerâmica. Então, olha só que interessante, uma espécie de uma solda, na verdade, né? Então, por isso que a gente não queima a mão, porque essa condução ela é interrompida. E lembrando, a condução, ela vai ocorrer tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso, beleza? Esse é um exemplo, né, de transmissão de calor. O segundo exemplo é o seguinte: o segundo exemplo é uma convecção, tá? É uma convecção. Então, por definição, convecção é o modo de transferência de calor por condução e movimentação de massa. Então, exemplo, os deslocamentos, né, de ar frio ou os deslocamentos de ar quente, tá? Eles são conhecidos como convecção, beleza? Então, aqui está um exemplo de uma nuvem, por exemplo, aqui está outro exemplo dessa lâmpada aqui, ó, convecção, e aqui nós temos uma convecção forçada, que é o secador de cabelo, beleza? Então, o calor ele é transferido de uma região para outra. É muito fácil fazer a conexão, lembrar disso aqui, quando você tem os deslocamentos de massa de ar. Então, tá aquele calor, de repente vem um deslocamento de massa de ar frio. Então, é um tipo de transmissão de calor, né? Então, é transferido de uma região para outra devido a variações de densidade decorrentes da presença de gradientes térmicos, beleza? É um exemplo aqui para vocês de outro, né, modo de transmissão de calor. E o que nos interessa, claro, né, que é o que nós vamos avaliar o corpo humano, enfim, né, a radiação de calor, é o mecanismo de radiação, ou seja, radiação é a transferência de calor através da emissão e absorção simultânea de ondas eletromagnéticas. Todos os corpos emitem naturalmente uma radiação eletromagnética em função da temperatura absoluta, de acordo com essa lei aqui, ó, que eu vou explicar ela um pouquinho mais para frente, a lei de Stefan Boltzmann. Os caras ganharam só um prêmio Nobel para poder fazer essa descrição, beleza? E dessa forma, podem trocar calor em qualquer contato em qualquer contato físico, mesmo no vácuo, beleza? Então, esse é outro exemplo, que é o que nos interessa, que é a radiação. Então, quando você pega a tua câmera, e você coloca essa câmera, você aponta para o seu paciente, o que o captor está fazendo? Ele está pegando justamente a radiação de calor, tá? Nós não estamos pegando, entre aspas, a temperatura do paciente, não. Nós estamos pegando a transmissão de calor, o software que tem tanto na câmera quanto no software de análise da imagem termográfica,
ele é o responsável por fazer essa transformação em temperatura. Então, o captor, na verdade, ele é um captor de radiação de calor que o nosso corpo emite. Então, aqui uma orientação para vocês o seguinte, né? Sempre que vocês fizerem a imagem termográfica de vocês, vocês vão ter que expor a área, né, de interesse, a área para vocês analisarem no paciente. Então, muitas vezes o seu paciente ele está lá com uma bermuda, por exemplo, então você não vai conseguir visualizar algumas alterações que ele tiver na coxa, por exemplo, que ele tiver na região da perna. A gente não vai conseguir toda vez que tem roupa no meio do processo, tá? Então, a orientação é: os homens, nós fazemos a imagem de sunga ou a imagem de cueca mesmo. A mulher, a gente faz a imagem dela de calcinha e sutiã ou um biquíni, tá? Muitas vezes, né, se o teu objetivo também for avaliar a mama, tanto é que aqui na plataforma vocês vão encontrar como que nós fazemos, né, a avaliação e o diagnóstico para os pacientes com hipótese de câncer de mama. Então, você pode visualizar essa aula. A gente não tem opção, tem que expor a mama, não tem jeito. Muitas vezes, né, você tem uma criança para você avaliar, uma criança que chega com uma dor na região pélvica, alguma coisa do tipo, então você tem que expor. Então, a grande sacada aqui é: nunca faça uma imagem termográfica sozinhos, sempre um acompanhante. Se você estiver sozinho com o paciente, chama uma secretária, chama alguém, pede para vir por acompanhante. Por quê? Porque o paciente ele vai ter que expor aquela área, beleza? Tem muitos serviços que emitem laudo de termografia, então eles até orientam que o paciente esteja 100%, né, sem roupa, mas, enfim, nós não vemos essa grande necessidade, né, nunca tivemos que, aliás, raramente tivemos que expor 100% os nossos pacientes, tá? Então, o paciente ficar constrangido é uma situação que você tem que tomar cuidado, beleza? Mas é isso que a gente vai avaliar, essa radiação de calor, beleza? Guardem isso para quando o paciente perguntar, vocês puderem explicar: olha, eu estou te avaliando a radiação de calor que o seu corpo está emitindo. Isso tudo, o paciente começa a entender esse processo, começa a ficar muito claro na cabeça dele, e essa é a orientação que eu passo aqui para vocês. Fechou? Então, olha só, né? Aqui nós temos, né, o nosso corpo, ele troca calor, né, para manter a nossa homeostase, para manter o nosso equilíbrio entre o meio externo e o meio interno praticamente 100% do tempo, né? Então, o hipotálamo, lembram que ele é o que controla a temperatura? Então, se vocês, né, forem lá na base, lá na neuroanatomia, o hipotálamo, por exemplo, ele vai ser formado por algumas estruturas, dentre elas, né? Então, lembra, o tubo cinério, infundíbulo, corpo mamilar, glândula da hipófise, então adeno, neurohipófise. Então, o hipotálamo vai controlar a nossa temperatura corporal. Então, muitas vezes, você está, exemplo que nós colocamos aqui, sobre um exercício de uma intensidade, pode ser moderada ou importante, enfim. O atleta, muitas vezes, ele desidrata do nada, né? Então, não é que foi do nada, foi que o corpo foi trabalhando para manter a sua homeostasia com diversos meios para se equilibrar. Então, nós temos que tomar alguns cuidados, né? Porque queima, né? Quando você está embaixo de um guarda-sol ou quando você está pedalando, você sofre uma queimadura. Por quê? Porque você tem uma reflexão, né, do calor. Então, por exemplo, aqui está o sol, esse sol vai bater aqui, ele vai refletir para o ambiente. Então, mesmo embaixo do guarda-sol, nós temos essa reflexão da radiação, e essa reflexão aí também causa queimaduras importantes. Então, acima de tudo, usem protetor solar. Fica uma outra dica aqui para vocês. Também nós temos uma regulação através da temperatura, através da sudorese. Então, o nosso corpo, ele está, a todo momento, ele está fazendo esse tipo de compensação, sem que nós percebamos isso, beleza? E por que esse slide está aqui? Porque muitas vezes o seu paciente ele tomou um banho muito quente de manhã e ele foi fazer o exame de termografia, ele fez uma atividade física, ele foi fazer o exame de termografia. Esses pontos, né, nós temos até a aula ali de captura de imagem, que nós citamos alguns aspectos para vocês entenderem esse processo, mas
nós temos que dar várias recomendações para os nossos pacientes, tá? Então, eu só vou reforçar aqui, porque vocês vão ver também isso em outras aulas, tá bom? Então, é não fazer atividade física no dia, tudo que tiver sob a pele, né, sobre a pele, ah, ele vai poder interferir no exame, então creme, maquiagem, óleo, enfim, protetor solar, tudo isso vai interferir no exame. Então, o paciente, o ideal, que ele esteja tranquilo, né, até por conta de alterações do ciclo circadiano, o ideal é que ele esteja tranquilo, o ideal é que ele esteja preparado para o exame, que ele não venha com uma roupa muito apertada, que ele não faça nenhum tipo de tratamento no dia, enfim, manipulação, massagem, drenagem linfática, nada disso, nenhum estímulo, né, é o ideal que ele tenha feito no dia para você poder fazer a tua captura de imagem o mais fidedigna possível, beleza? Então, essas são aí as principais recomendações, né? Vocês também vão ver em alguns livros, em alguns artigos, né, evitar tomar bebidas muito quentes. Então, por exemplo, café, chá, chimarrão, né, para quem mora no sul, enfim, essas recomendações nós já fizemos, né, termografia de pacientes que tomaram café um pouco antes do exame, né, que acabaram esquecendo da recomendação, e nós não vimos grandes alterações com relação a uma xicrinha de café, né? A pessoa não vai tomar 1 litro de café. Então, hoje, na nossa opinião, não tem essa extrema necessidade, beleza? Mas vocês vão encontrar isso também descrito em alguns livros e em alguns artigos, fechou? Esse trabalho aqui foi um trabalho do autor Uematsu. Ele foi um dos trabalhos importantes, né, que ele até está disponível, né, no material de apoio para vocês. Então, esse material do Ematsu, ele fez uma divisão do corpo, por exemplo, na região do ombro, ele fez, na região do braço, na região do antebraço, na mão. Ele dividiu basicamente o corpo todo, né, para fazer essas divisões. E aí, o que ele concluiu? Né? Que nós temos áreas no corpo que chegam a uma diferença máxima de 2 graus, mais ou menos, 2,5 graus, mas esse trabalho foi uma grande revolução, nós podemos falar assim, porque ele conseguiu também mostrar, né, através dessas observações, que assim, toda vez que você tem uma musculatura flexora, por exemplo, ela tem uma atividade metabólica aumentada com relação a uma musculatura extensora, tá? Então, e assim, quando vamos pegar um exemplo aqui, ó, por exemplo, o bíceps, tá? Na região do bíceps, é um músculo flexor. Então, nós temos aqui, ó, uma média aí, flexor e supinador também, né? Então, nós temos aqui ó, uma média de 33,99 graus, né? Uma variação de mais ou menos 0,77 graus. E aqui, ó, quando a gente pega a região do tríceps, né, um extensor, você tem ali 32,24. O mesmo conceito vale para todas as outras regiões do corpo, beleza? Então, esse trabalho é bem bacana. Então, se você comparar bíceps com tríceps, vocês vão ver que tem uma pequena variação. Se vocês observarem quadríceps e posterior de coxa, vai ter outra variação, beleza? E assim por diante, ok? E olha só, né? Toda essa questão que nós colocamos do infravermelho, né? Ele foi muito interessante porque os caras estavam pesquisando satélite. Olha a doideira desses caras, estavam pesquisando satélites. Então, Newton, né, ele pegou um prisma, né? Tem até um videozinho que vou passar aqui para vocês. Então, por volta de 1672, o que esse cara aqui descobriu? Que a luz solar ela pode ser decomposta por um prisma em suas, né, cores, em suas cores componentes. Então, as cores primárias, né, então seriam o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde. Foi aí que veio essa descrição, né, dessas cores primárias, né? Então, olha só que esse maluco desse Newton ele fez, né? Ele descobre que o calor ele pode ser captado de forma invisível, que seria o infravermelho, né? Como em forma de imagem, como a luz visível, aliás, né? Então, o que ele fez? Vou mostrar o vídeo para vocês, mas o que o Newton ele fez aqui? O Newton ele colocou um prisma numa janela. Olha a doideira que esse cara fez. Ó. Vou soltar o vídeo aqui. Então, o que ele fez? Ele estava pesquisando, enfim, né, a ideia lá, o conceito de satélites, tal, os caras estavam literalmente, os físicos, né, os grandes físicos, eles
sei lá, eram muito fora da caixa para poder ter esse tipo de pensamento, enfim, os caras eram muito inteligentes. Então, olha que louco, né? Ele pega e ele começa a fazer as anotações dele, e aí ele vai pegar o prisma, né? Esse prisma aqui dele, que está na mesa aqui, né? E olha só, né? Ele pega esse prisma e ele coloca esse prisma na janela. Tá? Ele vai lá e coloca esse prisma voltado para a janela, onde está emitindo a luz solar. E percebam o seguinte: quando ele coloca esse prisma, ele já vê ali, né, ele vê as diferentes, né, o início aqui das cores primárias. E olha só, o que o Newton fez? Ele começou a mensurar a temperatura dessas cores. Olha que louco isso, tá? Então ele vai lá, pega o termômetro dele e começa a fazer mensurações e anotar essas temperaturas. E ele vai passando de cor para cor, e aí de repente ele pega e coloca nesse termômetro, desloca um pouquinho, e ele observa uma temperatura mais aumentada ali no infravermelho, onde não tinha nenhuma cor desse prisma refletindo, né? Olha só. Então, olha lá, saiu do vermelho, ele colocou ali numa área mais, né, onde não estava passando luz, literal, e por incrível que pareça, pronto, olha lá, ele percebeu que tinha uma temperatura mais aumentada. Então, foi a partir daí que veio o conceito, né, sobre esse espectro infravermelho, né? Então, e que nós sabemos, né, demonstrado já até hoje, né, por exemplo, que o olho nu não enxerga esse infravermelho, tá? Ele não enxerga esse infravermelho. Então, essa estrutura aqui, ó, que fica na lateral da cobra da cascavel, também é um sensor infravermelho. E é dessa maneira que a cascavel, ó, ela vai enxergar a presa dela, através da temperatura, através, né, dessa radiação de infravermelho, né? Então, esse espectro foi o Newton, né? O Newton que começou a fazer essa descrição, beleza? É importante você saber disso, porque eu acho que um pouquinho de cultura, um pouquinho de história também não faz mal para ninguém. E outra parada que a gente, né, mexe numa função da câmera, e essa função é chamada de emissividade, tá bom? Então, o que esses caras, né, o Stefan e Boltzmann, eles fizeram essa descrição e ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1911, tá? Então, eles correlacionaram, através de uma equação, a energia irradiada por um corpo com a sua temperatura. Observa o seguinte, essa, essa lei, né, da radiação, a lei de Stefan Boltzmann, ele relacionou a energia irradiada à temperatura. A energia irradiada é proporcional aqui à quarta potência. Então, eles fizeram essa equação, tá? Então, aqui você tem uma energia irradiada pelo corpo, você tem essa constante, que eles fizeram essa descrição, e a temperatura do corpo. E eles concluíram, né, essa emissividade. E aí, o que os sensores, né, o que as câmeras térmicas, eles começaram a desenvolver esses produtos, e aí foram ajustando essas questões, principalmente da lente, né, do captor de termografia, né, o captor infravermelho, com relação à emissividade que é emitida, né, pelos corpos ou pelas estruturas. Vou dar o seguinte exemplo. Muitas vezes, né, se você pensar num quadro de energia de um hospital, ele não pode ter pane elétrica. Então, o gerador ele tem que entrar, porque, enfim, tem muito equipamento ligado, monitoramento, tem UTI, enfim, tem bomba de infusão, tem todo aspecto que não pode faltar energia, né? Então, se tem algum disjuntor que altera, eles conseguem, os engenheiros, né, conseguem com uma câmera térmica verificar qual que é o disjuntor, ir lá e fazer a substituição sem que tenha que parar todo o quadro de energia, né, toda a energia de um hospital, de uma indústria, por exemplo. Então, a câmera, para os engenheiros, ela vai ser ajustada numa emissividade para ver essa temperatura em especial. Assim como você vai ter o ajuste, né, o ajuste específico para visualizar concreto, para visualizar metal. Então, tudo isso é por parte da engenharia. A nossa emissividade para visualizarmos pele, é você colocar lá na sua câmera 0,98. Aí
eu vou estar ajustando a câmera para verificação de atividade metabólica, beleza? O que me interessa é o metabolismo. Não me interessa nenhuma outra situação no nosso corpo que não seja atividade metabólica. Então foi aí que surgiu esse conceito e para você ajustar a tua câmera, coloca lá a emissividade 0,98, beleza? E eu não poderia deixar de falar aqui de uma evolução histórica, né, dos equipamentos com relação a diagnóstico. Então, eu lembro que assim, né, quando eu estava na própria faculdade, os professores comentavam, né, sobre, olha, o raio-x, as pessoas faziam filas, né, para poder fazer raio-x, que achavam aquilo interessante, acharam aquilo bonito e tal, então estavam se expondo aí à radiação, sem saber exatamente, né, o que estava acontecendo com eles. Então olha que louco, né, por volta de 1895 aqui, ó, começou, né, o raio-x e ele vem até hoje, tá, ele vem até hoje, né, perdurando até hoje. Aí nós temos, por exemplo, o ultrassom, começou na década de 50, assim como a termografia começou entre 50 e 60. Então, o ultrassom ele deu um up, principalmente nas questões de diagnóstico. Não se utilizava ainda, nessa época, muitos equipamentos de ultrassom para fazer procedimentos guiados, como acontece hoje, mas para diagnóstico, né, os equipamentos foram ficando cada vez mais potentes e precisos, né, uma imagem muito mais, né, com muito melhor definição. E a mesma coisa aconteceu com os equipamentos de termografia. Então, começou aqui, ó, na década de 60 e vem ganhando espaço até hoje, né? A tomografia na década de 70, então também tem o seu espaço até hoje. Ressonância magnética também veio na década de 80 e, né, também tomou conta aí do seu espaço. E olha que bacana, né? Os primeiros termógrafos, né, que vieram a partir da década de 60, por volta de 63, que os primeiros trabalhos começaram a sair. A visualização era principalmente aqui, ó, região de mama, era principalmente esse tipo de análise, esse tipo de abordagem. Então, 1959, né, olha só a definição que era desses equipamentos, então a definição deles, por exemplo, com uma imagem muito bem quadriculada, né, uma imagem quadriculada, então essa imagem hoje, a gente sabe que os termógrafos, eles já não têm uma excelente definição, tá? Em 74, ó, esse era um tipo de termógrafo, então tá aqui o visor para poder regular para poder regular o equipamento. Aqui tinha a câmera que ficava focada no paciente, tá? Só para vocês observarem como facilitou, né, a nossa vida hoje. E vou falar para o pessoal que está iniciando com a termografia que isso muda o jogo, isso muda a vida, quando você consegue tirar o máximo de proveito da sua captura de imagem, tá? Então, o que eu sempre falo, vai aparecer dificuldade no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto paciente, mas o importante é criar hábito, criar rotina, bota a termografia na tua rotina. Então, foca a câmera, né? Pega a quantidade maior de pele possível. Isso tudo vocês vão observar na aula de captura de imagem, tá bom? Então, aqui, ó, a sala era muito mais fria do que é hoje. Eles colocavam a sala em torno de 18, 19 graus, então o pessoal geralmente passava um pouco frio até. Olha os termógrafos, né, como é que faziam a avaliação aqui também de mama. Aí depois veio esse equipamento que começou a ser utilizado muito na indústria, porque às vezes eles não conseguiam deslocar esse equipamento e tinha que fazer uma imagem de uma determinada área de um equipamento e essa área, enfim, tinha algum impedimento para conseguir visualizar. Aí eles desenvolveram um espelho, olha só que louco, né? Uma imagem em espelho também, porque você pode espelhar a termografia. E a recomendação já aqui também é, se você tem seu consultório aí, e atrás, né, onde fica o paciente, ele tem o espelho, infelizmente não dá para fazer imagem térmica porque ele vai refletir, beleza? Eles eram resfriados aqui com hidrogênio, então, olha só como, né, melhorou um pouco mais a portabilidade, mas ainda era uma geringonça, né? Aqui, por volta de 84, mais ou menos, 85, os primeiros termógrafos, né, que já estavam trazendo as imagens coloridas, não só uma imagem preto e branco, então aqui eles já começaram a desenvolver essas escalas, né, então essas diferenças aqui, né,
de cores para facilitar a visualização. Então, olha aqui, ó, ainda a portabilidade melhorou um pouco mais, tá? Então, eles já tinham um carrinho, ó, 2 rodas aqui, tinha um sistema também de resfriamento bem interessante nesses equipamentos. Então, olha lá, ó, paciente sendo submetido a uma análise, né? Então, quem vai lembrar ali daquele filme Predador foi onde iniciou as câmeras aí com uma melhor resolução termográfica, beleza? E aqui nos nossos dias atuais, então, nós temos hoje várias câmeras disponíveis no mercado. Então, você tem uma câmera chamada de FLIR One, tá? Essa câmera FLIR One, ela é uma câmera que você acopla ali no seu telefone para fazer captura de imagem. Não é a câmera que nós recomendamos para você iniciar os seus estudos e as suas avaliações com termografia, justamente porque, primeiro, né, quando você está com o celular, o paciente já fica um pouco sim, desconfiado, poxa, essa imagem vai para o celular, para onde vão botar essa imagem? Eu estou sem roupa. Então, primeiro passo ali que você tem que ter na cabeça e pensar é com relação à credibilidade, tá? Então, nós, né, temos uma aula aqui também na plataforma para vocês, específica de como escolher minha câmera termográfica, qual que é o objetivo, né? Para onde você vai usar essa câmera? Pesquisa, é consultório, você tem um valor para investir agora, ou não, vou começar devagar, ver se eu me adapto à técnica, tudo isso, tá, nós fizemos uma descrição das câmeras existentes aqui hoje no nosso mercado, e a câmera que nós recomendamos, sem nenhum conflito, não temos nenhum conflito de interesse com eles, mas nós sabemos que eles têm um excelente laboratório de calibragem, um excelente laboratório de análise dessas câmeras, de assim, uma baita de uma tecnologia, que são as câmeras da FLIR. Essa câmera em especial são os modelos E, né? Esse modelo E, não sei por que ainda, mas enfim, é um modelo que o pessoal da veterinária acaba utilizando bastante, talvez pela facilidade do manejo do revólver, mas ela é uma câmera um pouquinho mais pesada. Aqui nós temos os modelos T's, né, modelo 420, modelo 450, o 420 ele não é o modelo mais disponível no mercado, só 430 agora, 450, enfim, não vou me aprofundar aqui com vocês. E aqui também nós temos exemplos, né, mas isso também está detalhado em outra aula, que quando você vai adquirir seu equipamento, você vai conseguir visualizar, por exemplo, qual é aqui o campo de visão, quais tem todas têm essa função MSX. Aqui também temos uma aula, vocês vão entender o que é isso, tá? Então, para fazer a captura de imagem, nós demos, assim, opção para equipamentos que contenham esse MSX, e da FLIR todas as câmeras vão ter esse tipo de tecnologia, tá? Então, essa foi uma segunda pincelada, vamos dizer assim, para desmistificar a termografia. Então, é importante vocês saberem um pouco da história, saberem por que eu tenho que colocar emissividade. Vocês vão lembrar lá da lei de Stefan e Boltzmann. Vocês vão, né, poder explicar para os pacientes como que surgiu a termografia. Pô, os caras estavam pesquisando satélite, pegaram um prisma, começaram a visualizar as diferentes cores, as cores primárias nasceram daí, e acho que vai poder ajudar a esclarecer um pouquinho, vai poder fazer com que o paciente entenda, né, o que ele está sendo submetido, ao exame que ele está sendo submetido. Então, fica aqui essa segunda aula para vocês, né, desmistificando a termografia parte 2, beleza? Então, tem muito conteúdo aqui para vocês aproveitarem, tem muito conteúdo para vocês destrincharem na sua prática, e claro, né, agora vamos para o passo a passo, como montar o seu laboratório de termografia, como você vai escolher sua câmera, e aí como que você vai trabalhar um pouquinho no software, tudo isso nós preparamos esse material para vocês com muita dedicação, com muito carinho, para que vocês aproveitem ao máximo essas informações, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, bons estudos para vocês, e daqui a pouco nos vemos na próxima aula, beleza? Até daqui a pouco.